pessoal, estou de volta com mais um vídeo, vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. 148 vitórias por enquanto, 100 empates, 100 derrotas e 1586 de rating por enquanto. Vou lançar o desafio, mas antes disso já sabe, deixa aquele like no vídeo, aquele joinha que é bem importante para o canal, se você estiver gostando, é claro, e considere também se inscrever no canal. Lembrando que temos o QR Code agora para você usar o meu link de afiliado. Só ler esse QR Code aqui embaixo ou usar o link que está na descrição desse e de todos os vídeos para fazer o upgrade da sua conta, para renovar sua conta também, Premium que você já tem, seja lá Diamante, Platinum ou Gold. É outra maneira de apoiar o canal. Vamos então lançar o desafio. Vamos lá. Brancas agora, né? Eduardo, México. Vamos lá. Eu não sei qual vai ser o próximo repertório. Eu tava até pensando em estender até os 1700. Ia quebrar a organização, né, de 200 a 200. Mas está muito legal esse repertório mesmo. Vamos jogar cavalo F3, E6. E eu tô fazendo um repertório top mesmo, né? Que é abrir a siciliana. E contra cavalo C6, como eu expliquei para vocês, hoje em dia em alto nível se joga muito a Rossolimo. Contra o E6 aqui, dá para jogar Lapin, mas ela não é tão preocupante para as pretas. Dá para jogar G3, tipo um ataque índio, mas aqui contra E6, a maioria dos jogadores de alto nível jogam D4, mesmo linha principal. Bispo C5. Esse me jogaram uma vez já. Paulsen Basman. Então, assim, o E6, esse é um mundo que eu acho que a gente explorou muito pouco. Né? Então, de repente, se você está num nível já que já está conhecendo um pouco mais de teoria, joga peão-rei, enfrenta bastante siciliana, de repente uns 1800 de rating por aí na internet, até um pouco mais, talvez, não sei. Você vai enfrentar algumas sicilianas com E6. E é um universo bem interessante aqui, porque tem muitas linhas diferentes aqui que não são tão teóricas assim. Então, por exemplo, tem as linhas com A6 e E6, que é um jogo mais fundo de quadra, menos contato, o preço tem muitas opções diferentes. Tem cavalo C6, tem as opções com cavalo C6 e dama C7, que é a tema 9. Tem cavalo C6 e bispo C5, tem uns bispo B4 rápido, né? Por exemplo, cavalo F6, cavalo C3, bispo B4, que é a variante pin. Pin quer dizer a cravada em inglês, né? Então tem muitas linhas, né? E o bispo C5, de modo geral, é um lance que aparece em algumas ordens. Geralmente ele é mais eficiente quando ele ataca o cavalo. Ele não está atacando o cavalo, está defendido. Então, o lance genérico aqui contra bispo C5 é cavalo B3. É um padrão que vai ser um lance sempre consistente. Puxar o cavalo para cá, depois você desenvolve, você ganha um tempo no bispo dele, mas você tira o cavalo de uma posição um pouco mais passiva. Mas aqui, tentando lembrar só da teoria, só por curiosidade, cavalo C3 acho que é o melhor lance mesmo. E se ele vier com dama B6, como é que era a mesma teoria disso aqui? Não, peraí. Como é que é? Não, tem o cavalo F6, cavalo C3 e aí bispo C5. Essa é outra linha, né? Essa aqui, dama B6, eu tenho o cavalo A4, né? Tá, eu vou jogar cavalo C3 mesmo. Só tentando me situar aqui, gastei 2 minutos. E ele veio com dama B6. Então, esse tipo de variante que ele jogou é bem interessante, porque assusta isso aqui. Me assusta. Já. Não assusta tanto porque eu conheço. Mas como é que você faz? Se você tirar o cavalo, deve ter muita gente de 1500, sem querer ofender a comunidade dos jogadores de 1500, mas que você vai tirar o cavalo aqui. Tirou o cavalo, já perde o peão. Não é mate, mas perde um peão importante, né? E bispo E3, eu acho que nessa ordem ele simplesmente toma. Deve ser jogável também. Mas o lance aqui é cavalo A4. Então ele está jogando uma linha e já obrigam ou conhecimento prévio ou saber o branco, ou forçar o branco a se virar. O meu curso da siciliana, eu vou fazer lance, tá, gente? Só vou explicar isso aqui. O curso da siciliana, do siciliana variante 4 cavalos, que você pode comprar, tá na descrição desse e de todos os vídeos, tem esse espírito, com a diferença que é uma variante muito consistente, jogada em altíssimo nível. O Carlsen tem jogado bastante. Então, 4 cavalos coloca pressão nas brancas também. Essa aqui também, só que essa aqui, se o branco jogar certo, as pretas ficam numa posição meio duvidosa. Então, eu gosto de variantes que coloquem pressão no adversário, mas eu não gosto de gambites esquisitos ou linhas baseadas em algum golpinho só, né? Então, cavalo A4 aqui ataca a dama. Se ele der cheque, eu jogo C3. Se ele jogar aqui, eu jogo C3 também. Eu não lembro a teoria, mas eu sei que começa assim. Como é que é isso aqui mesmo? Ele troca? Não, não é troca.
Tô ameaçando mais ou menos cavalo B3. Eu tô ameaçando B4, ganhando uma peça, né? Tomou aqui, se eu tomar aqui... Quer dizer, não pode tomar ali, né? Tá cravado. Eu vou jogar dama D4, ameaçando em G7. Isso, cavalo... Ele sabe a teoria aqui. Cavalo F6 e aqui, se não me engano... Como que é? Tem um cavalo C5 aqui. Meu cavalo tá mal colocado, né? Agora B4 acho que é estranho, enfraquece muito. Eu acho que é cavalo C5, e quando o cavalo... Mas não tem dama E3, é um outro lance. Mas eu vou jogar isso, porque é o lance que eu tô pensando aqui. E daqui a pouco eu realmente vou começar a perder por tempo aqui, uns 5 minutos no relógio. Tô tentando explorar essa coisa da teoria. Ah, tem dama C5. Não, não. Cai o cavalo, mas cai ali, né? A dama C5 ele troca e B6. Tem um E5. Ah, mas não é aqui também. Memória de grande mestre, como sempre, falhando. Eu vou jogar cavalo C5. Ih, mas ele tem um cavalo G4 depois, né? Peraí. Cavalo C5, cavalo C6. Dama E3, eu sei que não é essa linha, mas parece jogável, né? Tem um dama G3. Já cavalo C5. Eu não tô lembrando qual que é a linha aqui. Tem um dama C5, tem uma partida do Zambrana, Oswaldo Zambrana da Bolívia, contra o Giovanni Vescovi. O Vescovi gostava de jogar umas linhas diferentes às vezes. Que eu acho que é bem nessa variante aqui. Ou numa muito parecida. B6, ok. Agora parece um pouco estranho esse lance. Eu vou jogar cavalo B3 atacando a dama. Ah, ele tem a dama E5, bispo D3, né? Tá normal a posição. Eu tô um pouco melhor com o par de bispos, né? E eu tenho bispo de casa preta. Aqui pode ficar fraco, né? F3 eu gostaria de jogar, mas aí ele pode jogar um... Eu não consigo jogar F4, né? Acho que eu vou com o bispo D3 mesmo. Quando eu rocar, tem que tomar cuidado com esse, porque ameaça a dama e vai ameaçar mate, mas eu vou ter sempre dama G3, né? Posso considerar F4, mas acho que eu posso rocar em paz aqui. Esse lance não me assusta, eu tenho dama G3. Eu acho que ele vai jogar, né? Porque é um lance que você emociona, né? Então essas sublinhas da Siciliana são um território bem interessante mesmo, porque é muito difícil de lembrar. Então o repertório de E4, né, falando de altíssimo nível, é difícil pra caramba, porque vira e mexe o cara inventa uma variante assim. E teve um cara na Holanda, um gêmeo de mais de 2500, ele me jogou uma dessas linhas com o bispo C5. Eu lembro que eu até conheci, mas eu gastei muito tempo, faz muito tempo essa partida, eu gastei muito tempo no relógio. E fiquei bem, mas fiquei sem tempo, acabei perdendo a partida. Foi bem uma dessas linhas com o bispo C5, da B6. Ameaçou minha dama e ameaçou quase mate para jogar dama G3. Vamos para um final agradável aqui. Ameacei o cavalo também. Trocar, vou tomar de H sempre tentando trazer peão para o centro. Cavaleiro. Sim, agora ele vai ficar um pouco sobrecarregado. Vai ficar. Sobrecarregado não. Vai ficar muita. Os cavalos estão estranhos, na verdade, né? As peças dele estão um pouco suspeitas aqui. Eu vou jogar bispo. Acho que bispo F1 pode ser, bispo 2 podia ser também. As peças dele estão meio se atrapalhando. Tá meio congestionado, né? A palavra que eu tava buscando tá meio congestionado aqui. Muita peça pra mesma casa, né? Jogou esse. Interessante, porque o F4 enfraquece também, né? Não sei se tá tão bom assim pra mim. Eu vou jogar F3 pra limitar aqui o bispo. Ele vai jogar D5. A D5 eu tomo e tá caindo uma peça, né? Ele não tem D5. Jogou lá. Tá jogando razoavelmente bem aqui. Vou jogar bispo E3. Eu ainda tô melhor mesmo assim, né? Ele vai jogar D5. F5 seria um lance bem legal aqui pra ele, né? Vou ter que tomar. Ele consegue jogar o D5, mas eu tenho uma vantagem garantida aqui por causa do par de bispo, né? E agora vamos começar a jogar xadrez, eu com 5 minutos a menos no relógio. Talvez a 4 aqui, não. A 4 acho que é um lance legal pra dar uma cutucada, né? Pra fazer a 5. Abre a minha torre. Se ele fizer a 5, aí esse ponto fica bem frágil. Eu tenho que pensar num C4 na hora certa. Ah, inclusive a 5 eu já posso fazer C4. Ele tem cavalo B4, não sei. Vou jogar a 4 a 5. Agora esse ponto está frágil aqui, tá caindo a linha 7 se ele tomar, se ele avançar. E repara que os cavalos dele estão limitados. Tomou aí, acho que eu vou tomar de cavalo ganha peão, né? Ficou meio descoordenado. Torre A5 parece mais limpinho aqui. Torre A5 parece bem firme, né? Toca ali duas vezes e se ele jogar A6, já posso tomar, primeira coisa. Mas eu vou fazer cavalo C5, né? Com certeza ou não. E tem um torre B8 ainda. Mas esse peão é importante estar aqui.
limita esse bispo aqui, né? Se eu jogar F4, eu dou essa casa. E o meu peão controla essa casa também, o cavalo dele não consegue pular direito. Por isso que eu tenho que cuidar para jogar o C4. Agora eu não quero mais jogar C4, né? Porque o peão acho que vai cair na boa ali, o peão de A7. Mas legal, gostei do adversário aqui, jogando legal. Construiu uma vantagem estratégica boa, mas ele não fez nenhum erro grave ainda, né? De entregar nada, pelo menos. Que era o que vinha acontecendo nos últimos vídeos, né? É, pensando bem, tomar em A6 não é bom. Interessante, torre B8. Quer dizer, não é bom, né? Mas eu tomo, né? Simplesmente. Tomo. E agora eu vou jogar o extremamente sólido bispo F2. Minha torre está defendida aqui. Eu evito qualquer tipo de palhaçada e vou lentamente preparar o avanço desses peões aqui, que é onde está minha vantagem agora, né? Beleza, não consigo jogar B4, peão tá caindo. Bispo D4 é um lance, mas eu posso levar um E5. Eu queria muito fazer C4. Mas eu não queria deixar esse cavalo pular aqui. Vamos fazer um torre D1 primeiro. Vai fazer torre B8 e torre D2. Aí eu me organizo um pouco melhor para começar a empurrar esse peão. O peão de B vai dar um certo trabalho. Porque ele está controlando algumas casas aqui. Jogou esse, mas agora C4 ganha uma peça, né? Ele não consegue tirar o cavalo. E ele não tem nenhum golpe aqui. O cavalo F3 cheque não é um golpe. Ele teria que tirar o cavalo com cheque, o que não é possível, né? E agora vai cair o cavalo. Partida bem legal aqui, estratégica. Contra o nosso amigo Eduardo. Eduardo mexicano. E vai perder a peça, não tem jeito, né? Tem que tirar a torre, talvez, e tomar de bispo e tentar aguentar aqui. É que o primeiro erro dele mais sério, né? Ele não viu a cravada, né? Eu acabei de jogar a torre D1, que é um lance até meio cara de pau, né? Porque tá na cara que eu tô incomodando ali, mas ele não percebeu, né? Não tirou a torre pra B8. Que era um dos lances. Jogou lá agora, mas agora eu tomo o cavalo. Tomar de peão é bem pior. Eu tinha que ter tomado de bispo, com certeza. Agora o bispo tá todo esquisito ali. E agora, como é que a gente vai defender o peão? Vou jogar o bispo D4 bem sólido, estável aqui. Ele vai fazer cavalo C6, aí eu troco, né? Jogou esse, vou jogar bispo C3, estabilizando bonito aqui meu bispo e meu peão. Eles se defendem. Esse tipo de harmonia eu quero que vocês prestem bastante atenção. Né? Começar a entender o conceito de estabilidade. Eu até comentei que nos finais de torre é muito presente, mas em qualquer final. Isso aqui me dá estabilidade, porque o peão está defendido pelo bispo, o bispo defendido pelo peão. Então, assim, eu deixo eles defendidos, não preciso me preocupar com mais nada. Pelo menos em relação a eles, né? Só queria melhorar meu cavalo, mas eu tô sem casa, né? Qual que seria o plano aqui? Pra onde vai esse cavalo? B4 eu não queria jogar, mas eu vou jogar, né? Porque eu perco a estabilidade, né? Tudo que eu falei agora vai por água abaixo. Mas é um peão importantíssimo, né? Então faz total sentido eu avançar esse peão e óbvio, meu bispo não tá sendo atacado nem nada, né? Agora eu posso seguir avançando, vou jogar B5, meu bispo defende ali. E eu vou seguir bispo D4, B6. Não é que você é obrigado a manter estabilidade de todas as peças, mas é uma coisa boa para saber. Só que nesse caso, o meu plano claro é avançar o peão de B. Meu cavalo eu queria melhorar primeiro, mas o cavalo tá excelente aqui agora que o peão começou a avançar, né? Tá fazendo sentido. E agora posso até fazer um G4 para tirar essa casa, bispo D4, B6, torre C1, vou fazendo pequenas melhoras, que é um tema que eu venho falando bastante, né? Que é você evoluir aos poucos, melhorar suas peças lentamente aqui, né? Acho que bispo D4 tá bom. Bloqueia aqui bonito, deixa o bispo mal colocado. Cavalo B6. É bastante tentador capturar, né? Mas eu vou fazer cavalo C6 aqui, que deve ser melhor ainda. Porque ameaça a torre, ele vai ter que tomar. E aí eu tô com um par de bispo, eu não vou ter nem vontade de tomar esse cavalo, né? Eu começo a ameaçar uns temas com C7 já. Tomou, tomei. Cavalo C8 e eu vou jogar A6 talvez. Preparando C7, jogou lá, um bispo B7. E agora eu vou dar checkmate na torre, não tem pra onde ir. Ele vai abandonar agora. Temos tempo de sobra, né? Torre não tem pra onde ir.
Beleza, vamos seguir. Ele não vai deixar coroar o peão. O pessoal geralmente abandona aqui, mesmo com 1 minuto e meio, né? Porque é muita peça, né? Vamos tomar aqui de bispo. E agora vamos preparar a invasão da torre aí para começar a atacar o rei dele. Aqui eu não vou precisar coroar os peões, provavelmente, tá? Vou conseguir dar mate direto aqui. Vamos de torre 7. Cortando o rei dele já. Cuidar para não afogar, né? Porque o rei dele tá meio... Agora cheque vai ser mate em pouquíssimos lances. Vai levar um bispo G6 aqui, né? Aí é mate no próximo em 8. Bispo G6, eu travei e aí eu fiz aquela ideia de cortar as saídas do rei. E agora a torre 8 chega bonito e eficiente. Torre 8, mate, 16 minutos de vídeo. Partida bem legal, 48 lances. Falei bastante de abertura. Eu tento falar um pouco de preparação de abertura de alto nível também, porque muita gente pergunta. E claro, deixar bem claro que esse tipo de detalhe, né, dessas ordens específicas, assim, é uma coisa realmente para se preocupar no alto nível, que eu acho uma curiosidade interessante para todos os níveis, mas você não vai provavelmente aplicar no seu nível, a não ser que você esteja num nível já realmente bem avançado, né? Mas curioso que ele jogava uma linha bem específica, esse bispo C5, que tem algumas armadilhas. E a conclusão que eu falei da variante é que eu não gosto de linhas que são baseadas em algumas ideias assim mais específicas, né? Só que na verdade são linhas um pouco duvidosas, talvez, né? Não porque ele vai enfrentar adversários muito fortes na faixa de 1500 que vão saber aproveitar, mas você já começa a evoluir num caminho meio errado, na minha opinião, né? Então por isso que eu gosto sempre de aberturas e defesas mais consistentes e, se possível, pressionar o adversário, que nem eu falei da Serena 4 cavalos, que eu acho que tem os dois lados. Ela é muito boa, se jogada com precisão, ela é difícil de jogar, se você enfrentar o Caruana, mas aí tudo vai ser difícil também. Mas ela tem um jeito de pressionar o adversário bem rápido. Vamos lá para precisão 93.4 da minha parte, apareceu agora, e 83.1 para ele. Ele fez um lance excelente e eu não fiz nenhum. E eu levei uma bronca aqui, uma chance perdida. Minha. Vamos ver. Bispo C5, vamos ver a teoria disso aqui. Essa linha faz tempo que eu não vejo, né? É interessante, olha só. Agora até falar um pouco do explorador de aberturas do chess.com. Se você tem assinatura premium do Chess.com... Ah, eu tenho uma cena aqui. Deixa eu ver se eu tenho a cena do explorador de aberturas. Deixa eu ver. Acho que tá meio bagunçada, na verdade. Peraí. Eu achei que eu tinha criado uma cena. Ah, não, não tem uma cena. Eu tenho... Peraí. Ah, não, não vai conseguir. Acho que é na cena da... Na cena que eu faço live mesmo. Enfim. Do lado, onde tem análise e revisão, tem o livrinho de aberturas, né? E aí ele coloca aqui, tem 662 partidas. A maioria, a imensa, 80% das partidas foi cavalo B3. E aí ele mostra a porcentagem. Então, só para resumir, né? Cavalo B3 teve 37% de vitórias. Tem outros dados também, empates e vitórias pretas, claro. Mas o cavalo C3 teve 50% de vitórias. 50% de vitórias é muito, né? 50% de vitórias tem mais nos empates, então é bem mais que 50% dos pontos, claro. Então o cavalo B3 é o que? É o lance zona de conforto. Então tem várias linhas, por exemplo. A6, que eu falei que é a variante Can. Você tem cavalo C3 também. Mas bispo D3 é o lance mais jogado aqui. Você deixa flexível o cavalo para jogar muitas vezes C4. E aí bispo C5 aqui. É um lance bem interessante, como eu expliquei na partida. Aqui faz mais sentido porque você ataca o cavalo. Aqui eu sou meio que obrigado a mexer o cavalo. Posso fazer esse, mas esse aqui é natural. Aí você tem aqui ou aqui. Você ganha um tempo no bispo, mas também você deixa o cavalo numa posição um pouco mais restringida em B3. Então tem ganhos para os dois lados aí. E esse aqui é um lance baseado muito no truque, né? O que eu não gosto também dessa linha, que além desse cavalo C3, cavalo A4, que é difícil saber, se o cara simplesmente joga cavalo B3, não vai ter muita vantagem pro preto aqui, né? Não vai ter muita vantagem. Porque ele vai tirar ali e aqui não tem mais armadilha. As armadilhas são baseadas muito nesse dama B6, eu acho. Então, cavalo C3, dama B6. E aqui sim temos... Deixa eu ver as linhas. Cavalo A4 é o melhor mesmo, parece. Teoria, dama A5 e aí C3.
Troca, troca. Cavalo F6. Tá certo, é cavalo C5 mesmo. Como é que. Ah, tá. Cavalo C6. Ah, dama D6 é o lance. Olha só que interessante. Aqui a gente tem 93 jogos aí nessa posição. O dama E3 é mais jogado que eu fiz. Mas dama D6 tem melhores resultados, o que provavelmente indica que seja um lance melhor, né? Ah, dama D... Pode ser que seja assim a partida do Giovanni com o Zambrana. Agora a dama D6 fez sentido, porque o cavalo C5 eu lembrava. Mas, de novo, olha só, falei disso outro dia de memória, né? Eu lembro que tem essa partida, Zambrana Giovanni, que faz muito tempo, 2005, sei lá. Mas eu não fazia ideia, assim, eu sabia o cavalo C5, mas não lembrava o dama D6, se era isso mesmo, né? Então as coisas ficam meio assim, nebulosas na memória, que nem vocês vê que acontece bastante quando eu falo pra vocês aqui, né? De partidas que eu lembro. Então, por exemplo, quando eu vou jogar partida, esse conhecimento ajudaria, talvez um pouco, pra saber o cavalo C5, mas às vezes a ignorância é melhor, né? Porque não te confunde. Mas enfim, aqui dama D6 parece que é o mais preciso. Aí B6, tô seguindo o livrinho aqui, cavalo B3. Tem dama E5, que eu acho que foi a partida do Giovanni, e tem cavalo E4 também. Dama C6. Ah, acho que esse final é teórico. É, aqui tem 16 jogos nessa posição. O Engine dá como pequena vantagem branca. Só que, claro, o branco tem que saber bem, tem que jogar o dama D6 crítico aqui, né? Eu tenho peão a menos, só que eu tenho uma posição muito agradável aqui, né? Vou fazer rocão, F3 e você pode preparar 10 anos essa posição aqui que o branco vai ter vantagem. Então não adianta ter preparação em alguma assim, uma preparação infinita, porque esse final você vai ter que jogar na raça, né? Não tem como prever todos os lances. O pessoal às vezes pergunta, pô, mas se você preparar muito bem uma linha, não sei o quê? Porque esse final não adianta preparar nada. Você vai ser mais alguns lances, mas você está inferior e ponto final. Né? Você pode saber ideia, você pode conseguir saber jogar bem o final, mas o preto vai estar pior de qualquer jeito. Eu tenho muita fraqueza aqui, né? Interessante. Então aqui uma curiosidade teórica, eu dama D6, eu joguei dama E3, que não é o melhor, mas é um lance ok também. E aqui temos alguns jogos ainda com o próprio B6 que ele fez. Puxei cavalo B3, dama E5, a gente tem 3 jogos aqui. Bispo D3, estamos seguindo a partida igualzinho. E aqui ele fez rock, que é a novidade. Nem que eu joguei parece boa também. Também dá uma pequena vantagem branca aqui. Rocou, roquei, bispo B7. E aí torre 1 eu gostei. Cavalo G4 me ajuda bastante, né? O engenheiro já sugere fazer o D5 de imediato aqui. G4, dama G3. Ah, tá, mas tá exagerando aqui uma chance perdida, né? Ok, dama H3 parece legal mesmo. Não dei bola pra esse lance porque ele tá estranho agora. Cavalo F6 tá levando uns F4 aqui já, né? Não tá quase ganhando F4? F4 e E5? Ah, tá, ele tem que fazer esse, né? Aí ele vai ficar realmente esquisito aqui. Porque se a dama sair de mau jeito, E5 e depois mate em H7, né? Tá conectado o bispo com a dama. Joguei dama G3, não é uma chance perdida, assim, mas dama H3 realmente era melhor. Bom, trocamos as damas e agora falar um pouco desse final, né? Cavalo E5, ele tem muitas opções aqui. Ó, A5 é a sugestão do computador, eu falo muito pra vocês desse lance, né? O A5 pra cutucar esse cavalo. Puxei bispo F1, bispo E2 que seja também dava, F3 ele achou meio lento. Pra mim é um lance bem harmônico aqui. O F4 não pode ser ruim, mas eu tenho uma visão esquisita desse lance, porque ele tem o bispo de casa branca e os cavalos. Esse ponto de E4 pode ficar meio esquisito. Tipo, eu não gosto desse lance. Talvez até esse. Ele começa a voltar pra cá, fazer um F5. Repara que ele começa a ter muita liberdade. O bispo joga bem, eu crio fraquezas crônicas aqui, né? Esse é um nome bom, hein, para um livro de xadrez. Fraquezas crônicas. Parece uma poesia assim, né? Fraquezas crônicas, gostei dessa. Mas eu joguei F3, que pra mim é um lance bem bom. Não é impreciso, de jeito nenhum. Cavalo lá, fiz o bispo P3. Ele quer muito fazer A4, né? Que legal. Eu acabei fazendo A4, né? Mas ele quer muito fazer A4, que é um tema que eu não falo. Faz tempo que eu não falo, que é o desenvolvimento indireto. Outro tema patenteado por mim, estará no meu livro. Eu quero desenvolver a torre sem mexer ela, né? Sem mexer a torre. A4 A5. E se ele faz A5, aí bispo E3, esse peão tá bem vulnerável. Lá, troquei, puxei bispo para F2 e finalmente eu fiz o A4 do computador, que ele tá gritando para eu fazer. Veio torre D8, eu fiz A5. É muito legal esse lance, esse A4. Eu lembro, como eu tava voltando às histórias do James aqui, né?
que eu não sei, não lembro que partida que era. Faz muito tempo, um Paulista sub-18, sub-20, sei lá, faz. Imagina, sub-20, sub-18, olha quanto tempo faz. Eu tinha menos de 18 anos. E eu lembro que eu fiz um A4 que tinha uma ideia parecida assim. E o James era um cara também que elogiava partidas boas, mas ele não era tanto de ficar elogiando muito, assim, normal, né? Assim como o Pelican também não era tanto. Acho que eles eram parecidos nesse ponto, né? E ele elogiou muito esse lance, assim. Era um nível que eu tava ali com os dois 200. Ele falou, pô, acho que realmente você tá começando a entender de verdade o jogo, né? E ele não falava isso de graça, assim, sabe? Tem gente que. É o estilo da pessoa. Tem gente que elogia muito, tem gente que elogia menos, né? Isso vai de cada um. E eu lembro que esse dia ele elogiou muito, assim, essa partida que eu joguei. Muito. E era um A4, assim, que era um lance um pouco difícil de imaginar. E era muito bom, um lance sutil, assim, né? Porque você quer fazer o quê? Trazer a torre pra cá, né? Então a 4, que eu lembro que ficou na minha cabeça esse elogio assim, que eu falei, pô, agora acho que eu tô começando a jogar direito esse jogo, né? Devia ter meu, sei lá, 15 anos, 15, 16 anos, né? Devia ser. Bom, mas então eu joguei o A4 aqui, torre D8, aí A5, tomou, torre por A5, e aí torre B8 não foi bom, mas aqui já tá bem chato pra ele, né? A6 eu posso fazer. Inclusive aqui, bispo A6 acho que seria um erro grave, talvez, né? Bispo A6. É, cai bastante a vantagem, né? Porque eu tenho problemas aqui no cavalo. Eu tenho que fazer um torre A3, mas é um lance meio desagradável já. Então aqui eu não tenho pressa para tomar o peão. Isso é um erro muito comum, tomar o peão aqui. Porque você fala, ó, tenho dois ataques e uma defesa, né? Fiz o meu puzzle rush aqui, ganhei o peão, beleza. Só que aí você tem que ver, será que eu preciso tomar esse peão agora? Então você vê como a tática, ela é essencial, a tática costuma vencer a estratégia, mas só a tática por si só ela vai fazer você errar bastante ainda. Tem que vir a avaliação junto também. Então aqui é muito importante cavalo C5, porque você não tem pressa para tomar esse peão. Esse peão tá. E, inclusive está atacando aqui pela terceira vez, né? Bom, torre B8 ele jogou, tomei de bispo, puxei. Ele trocou o bispo A8, torre D1. Ele já quer fazer C4 direto com o computador. Ele quer coordenar avançando aqui direto, mas torre D1 tá bom. E ele pendurou uma peça com o cavalo E5. Ele tinha que tirar a torre, né? Seja para C8 ou B8. Torre B8 caiu. Ele tem que tomar de bispo aqui, né? Claro. Ele piorou a posição da estrutura dele. Bispo D4. Eu busquei a minha estabilidade aqui com o bispo e o peão, que tá beleza. H6 eu saí avançando. Acabei de estragar a minha estabilidade com B4. Mas eu tenho uma ideia muito clara de avançar esse peão, né? Cavalo E7, B5. Cavalo C8, bispo D4. Aqui podia tomar, claro, mas esse aqui tá excelente. Trocou, trocou. Cavalo C8, bispo A6. Joinha. E aí, bispo B7 e bispo E5. Ele podia ter abandonado aqui. Cavalo E7 lá, tomou, tomou. Tomei. E aí eu comecei a ativar minhas peças. Torre 1, torre 7. E aí ele leva o mate bem rápido aqui, porque eu coordeno minhas peças com muita velocidade aqui. E o bispo G6, que é o lance que corta as casas do rei, né? Eu não vou dar cheque nunca aqui, porque ele escapa, né? Eu não vou dar cheque também. Eu vou fazer o quê? Eu vou cortar as saídas do rei dele. Isso aqui é muito fino. Quando você começa a pegar essa habilidade para aplicar o mate, você vai dar mate muito mais rápido. E esse é eu nem sei usar meu bispo, né? Esse é um padrão aqui de deixar o bispo aqui. Ele tem uns arzinhos aqui, mas ele vai levar o mate do corredor aqui. Porque ele não consegue usar essas saídas, né? Ele tá o quê? Com as casas brancas muito enfraquecidas. Os peões estão em casas pretas aqui. Ele ainda jogou F8 e torre 8 checkmate. Estamos a uma partida de chegar nas 150 vitórias e nos 1.600 de rating também, com 149 vitórias. Vitória sobre o Eduardo, México. Bem legal a partida. Teve toda uma história aí de preparação, né? Essa linha da Serena bem específica. E acabou caindo num final bem agradável aqui, né? Com um par de bispos. E tem esse momento do A4, que é um lance muito legal. Então lembra, pensa bem se você quer fazer o desenvolvimento natural ou você pode fazer o desenvolvimento indireto, né? Nesse caso A4, que é um lance que não é tão fácil imaginar. Mas ele chega muito bem, né? Porque ele potencializa os bispos aqui. E acabou que eu ganhei por causa disso, né? Eu abri meus bispos e acabei ganhando o peão de A7 e esses peões iriam decidir o jogo. Ele acabou pendurando a peça antes, mas enfim, o jogo estava já bem encaminhado com os peões. Muito bem. Se você gostou desse vídeo, dessa análise, dessa parte das histórias do James, que eu tô começando a lembrar um pouco mais das histórias, não esquece de deixar aquele like no vídeo, que é bem importante, e a gente se vê na próxima. Valeu!